acho que é difícil definir quem a gente é, assim, como artista. Eu acho que o que isso pode ser dito são as referências do que compõe a gente, assim, né? Eu fui criada no Marajó e Manuel de Barros fala uma coisa, assim, que a gente é dividido em 3 fases da vida. E ele chama de infâncias. Aí ele fala: a primeira infância é a que define a segunda e a terceira infância da gente. E ele tem uma fala que me pegou muito nesse sentido. Eu acho que o que define a gente, de como a gente olha o mundo a partir daí, é esse primeiro momento, assim. Então, pra mim, eu acho que é muito claro isso, assim. E eu vim do Marajó, né? Fui criada lá. Então tem toda essa referência. Cresci na frente de uma fazenda. Vim pra Belém quando eu já tinha uns 14 anos. E aí também foi uma descoberta conhecer Belém adolescente, todas essas referências visuais que compõem essa cidade maluca. E eu acho que é isso. Eu acho que sou isso que eu sou. Sou um pouco Marajó, sou um pouco Belém. E também sou um pouco várias coisas, como todo mundo, né? Também acho delicado falar a essência, porque eu ainda estou me conhecendo. Mas eu acho que eu posso falar do que eu gosto, assim. Eu gosto de transformar todas essas referências que eu falei e compor personagens, assim. Isso é uma coisa que me interessa na fotografia digital, por exemplo. Eu gosto dessa coisa do criar imaginário, assim. Acho que é isso. E também gosto do processo de analógico, que é uma coisa que eu não consigo deixar. E gosto dessa coisa do manual, assim, da criação manual das coisas, do analógico que ele permite, assim. Também ainda brincando com essa coisa do imaginário, assim. Acho que a essência pode ser um pouco isso, assim, fugir um pouco da realidade e transformar outras, assim. Acho que é isso. Eu tenho uma relação de muito amor com fotografia, porque na verdade eu comecei a fotografar e eu tinha uns 9 ou 10 anos por aí, que meu pai era uruguaio e morava na Alemanha na época que eu era criança. Então ele me apresentou a fotografia, assim, e ele pediu para eu fotografar tudo e mandar para ele por cartas. Então a gente teve durante muitos anos essa comunicação por cartas. E aí foi isso, eu me instigou a ficar fotografando tudo, assim, fotografava. Eu lembro que eu fazia cenas entre as minhas bonecas, assim, tipo, como elas tomando chá, assim, fotografava, porque era criança, não saía muito. E aí a partir disso eu sou filha única, né, da minha mãe, então eu brincava muito sozinha. Eu sou ainda muito tímida, assim, mas a fotografia, ela me ajudou a me aproximar das pessoas, assim, aprender a me comunicar. E aí eu lembro que eu comecei no Corvo Velho bem criança também, acho que eu tinha uns 13, 14 lá quando eu cheguei em Belém, e me foi sugerido que eu fizesse teatro, porque eu era muito envergonhada na escola, e aí fui obrigada a fazer, assim. Hoje eu agradeço, assim, mas tipo, era horrível pra mim, era uma tortura. E aí eu vi as pessoas com a caixa mágica, e aí eu fiquei mega curiosa e fui usando a fotografia muito pra me aproximar das pessoas. Eu aprendi a conversar com elas na rua, né? Minha primeira composição de fotografia é sempre documental, né, da galera toda. E aí eu lembro que eu comecei a tirar a vergonha de mim de conversar com as pessoas. E aí foi isso, eu me aproximei muito, aprendi muito sobre a observação humana através da fotografia. E me conheci também, né? Fui aprendendo quem eu era, fui me soltando mais. Então eu tenho essa relação de amadurecimento com ela. Ela me trouxe a ser uma outra pessoa, assim. É uma coisa que eu estou começando, na verdade, a experimentar, assim. E todas as vezes que isso aconteceu, na verdade, foi muito intuitivo, assim, não foi muito pensado, assim. Pode parecer da brincadeira, mas muitas coisas foram sonhadas. E aí eu acordei com a imagem, então eu já tinha a imagem pronta, assim. Então quando eu olhava a foto, pra mim era como se eu já tivesse visto, assim.
Então, desses personagens, eles realmente se criam muito no meu imaginário. Não sei, a partir de agora, talvez, tipo, sentar e pensar mais nessas composições, mas as primeiras vezes foram realmente bem intuitivas, assim. Mas eu acho que é muito esses elementos, né, que a gente tem do cotidiano, do teatro, da música, a gente pega tudo isso meio que cria intuitivamente, assim, esses personagens. Eu não considero que sou eu. É como se estivesse num processo de incorporação de um outro sujeito mesmo. Porque é até engraçado, tem gente que olha e não reconhece que sou eu. Essas daqui, por exemplo, muitas pessoas não sabem se é um homem ou se é uma mulher e ficam, nossa, mas eu olhei, uma hora eu achei que era um homem, uma hora eu achei que era um... Parece que vira um outro ser, assim. Tipo, então sou eu, assim. Deve ter um pouco da minha personalidade, de coisas minhas, mas com certeza eu olho e estou incorporando uma outra pessoa, assim. Eu acho que na verdade esses trabalhos eles estão bem fincados aqui, assim, porque foi um momento que, primeiro que eu estava morando aqui, e também foi um momento que eu passei um tempo viajando e quando eu voltei, eu pensei muito nessa volta, no lugar de retorno, do olhar aquele lugar que a gente tipo, já está acostumado, mas de outra maneira. Principalmente esses 3 trabalhos que estão aqui nessa sala, eles foram muito num processo de retorno, assim. E é como se eu quisesse reverenciar mesmo esse lugar, esse espaço e essas forças que acompanham a gente meio que onde a gente vai, assim. Eu acredito muito nisso. Mas eu acho que isso também vai sendo alterado, assim, à medida dos espaços que a gente vai se colocando, né? Eu, por exemplo, estou com vontade eu estou morando em São Paulo. E eu estou com vontade de usar essa permanência que se propôs agora para mim de vida, mas também fazer trabalhos voltados para essa temática da Amazônia, mas talvez num contexto mais político, por exemplo, né? Em São Paulo, fazer umas performances no meio daquela cidade, daquele caos, que é uma coisa que eu penso, assim, mas eu ainda não veio também, estou esperando o sonho. Mas ainda voltado para essa coisa Amazônia, né? Essas, elas estão bem, como é que eu posso dizer, elas estão bem voltadas para a floresta mesmo, porque era um processo que eu estava vivendo de retorno e que eu precisava me conectar com esse lugar de uma maneira, para mim, que estava sendo muito simbólica, assim. Mas eu acho que essas coisas todas vão sendo alteradas também, apesar de que o tema pode ser sempre o mesmo, assim. Eu quis que isso ficasse claro, assim, porque na verdade é um compromisso que eu tenho comigo mesma, porque realmente depois que eu entrei no candomblé eu sinto que eu sou outra pessoa. Então isso precisa ser simbolizado, assim, né? E às vezes fica exteriorizado no nosso trabalho, na nossa música, até na nossa roupa, né? Muda. Então foi a minha maneira de colocar isso, assim, isso vai ficar, assim, é a minha maneira de homenagear também, né? Talvez isso seja muito pessoal, mas é um comprometimento que eu tive comigo mesma, de que eu vou levar o nome deles aonde eu for, assim. Eu não sei se eu me considero uma artista amazônica, mas as pessoas me colocam assim, né? Já teve, não claramente pra mim, mas eu já ouvi falas de algum tipo até de preconceito, assim, porque eu acho que, falando agora eu acho que a gente não precisa negar nossa origem, sabe? E principalmente para mim que trabalho com fotografia, eu vejo que tem uma estética que está sendo muito absorvida de uma fotografia americanizada, uma fotografia americana clean, limpa, pequenos fragmentos, e é lindo, eu acho bonito, mas assim, parece que quem não entra nessa estética é brega. E é muito doido isso ser considerado aqui dentro do nosso próprio estado, sabe? Por curadores, por outros artistas mais velhos, assim. Eu acho isso um pouco de uma síndrome de colonizado, assim, sabe? Tem sempre que imitar o que vem de fora, porque parece que algo de fora é o mais bom gosto, de bom tom, assim, sabe? E por que eu tenho que negar as minhas influências? Isso pra mim é
é uma questão até pessoal, assim, porque eu sinto que tem um silenciamento de identidade, sabe? Que é o que eu estou trabalhando agora no mestrado, sabe? A gente precisa ter orgulho das nossas referências. E se a gente tem cores fortes nessas referências, por que a gente tem que ficar negando? Se a gente tem esse tom, essas estampas todas que compõem a nossa pluralidade, assim, por que eu vou ficar negando, assim? Então, eu já senti muita desvalorização do meu trabalho, assim, aqui em Belém. E, para mim, por exemplo, me deixa muito triste as pessoas valorizarem o meu trabalho em São Paulo, porque as pessoas já não aguentam mais aquele tipo de fotografia, né? E aqui não valorizar. Eu não sei se eu sou uma artista amazônica, mas eu já fui chamada muito assim, e isso é como se fosse brega. Com certeza isso deve influenciar, né? Porque é como se o Brasil estivesse conhecendo agora o Norte, né? Ele já teve esse processo com o Nordeste, assim, de encantamento e bababá. E ele tá agora abrindo os olhos para as coisas do Norte, assim. Então, o pessoal tá descobrindo culinária, tá descobrindo música, tá tendo mais vontade de vir para cá, porque tem esse deslocamento geográfico que para eles é como se fosse tipo, muito absurdo chegar até aqui, então muita gente não vinha. Mas com certeza eles estão. Isso abre um espaço, assim. Tem sempre que estar buscando outras possibilidades de tentar reconfigurar isso, né? Porque o processo de colonização foi muito violento pra gente, assim. E a gente ainda percebe isso na nossa identidade, assim. As pessoas não gostam de dizer, as crianças, por exemplo, né? Quem trabalha com crianças, assim, e quem é arte educador. E às vezes a gente fala assim, nossa, você é uma indiazinha, porque tem todo o traço, assim. E na hora que eu digo, eu não sou uma índia. Como se fosse feio você se conhecer com um traço indígena, sabe? Pessoas em São Paulo falam muito do meu nariz. Nossa, você é branca, mas tem um nariz... um nariz de preto. Sabe? A gente precisa saber, e eu acho que é nesse caso, a gente precisa saber qual é a nossa origem, de onde eu vim, para ter orgulho de cada traço. Eu tenho orgulho do meu nariz, eu tenho orgulho do meu olho, sabe? Então a gente precisa tentar reconfigurar isso, assim, porque isso foi muito violento, e buscar todo o meio possível para isso, assim, tipo, né? Eu vejo a arte como um todo, né? Quando eu falo arte, eu falo sobre música, teatro, dança, visual, enfim. Eu acho ela muito responsável nesse sentido, sabe? Pelo menos a gente deveria tomar muito isso pra gente, assim, porque se a gente não fizer, poucas pessoas vão fazer, né? Tipo, a antropologia, ela faz isso de uma maneira muito bonita, mas não é tão acessível, né? A arte, ela consegue se aproximar mais das pessoas. A antropologia, você sabe se você procurar ela, buscar ela, né? Mas a arte, ela acaba se aproximando mais das pessoas na rua, assim, nesses espaços que convidam ela a se aproximar. Então, tipo, a gente acaba ganhando essa responsabilidade por herança histórica, assim, tipo, tá aqui, gente, olha, façam alguma coisa com isso, assim. Na verdade, a maioria do meu trabalho, ele é muito mais com analógico e mais nessas propostas de criação e manipulação analógica. E aí eu tenho esses 3 trabalhos que já entram numa coisa mais de performance e tal. E esses 2 primeiros que eu fiz, que é esse e o do Cavaleiros da Jurema, eles já são uma temática mais voltada pro religioso até. Já nessa pegada e não deixa de ser político, né? Não deixa de ser uma resistência afro-amazônica e tal. Mas numa pegada mais clara ainda sobre essas coisas que estão me voltando agora, como acho que um ponto mais de provocação em mim, principalmente nesse sentido lá em São Paulo. Eu acho que eu tô tendo muito mais, que até porque foi a primeira galera que me abraçou, né? É a galera dos movimentos de luta pela terra, assim, que eu acabei me aproximando. Esse trabalho aqui, por exemplo, ele já é dentro do meu mestrado, que eu faço lá na Ilha de Cotijuba, a pesquisa, e também nesse processo de retorno, que eu tô lá e aqui, lá e aqui. A maioria do grupo, isso foi também muito natural, a maioria do grupo das mulheres que eu trabalho lá, porque eu acompanho
mediu um grupo passando algumas técnicas de fotografia para eles, para a gente construir esse trabalho no final. E esse grupo acabou sendo naturalmente formado só por mulheres, praticamente, de várias idades, tem jovens, tem idosos. Isso mexeu comigo, porque antes do início de cada dia a gente tomava café junto com elas. E foi muito natural, cada uma trazia um bolinho, um suco, não sei o que, a gente sentava, tomava café, às vezes almoçava junto também no intervalo, e me contavam histórias, me levavam coisas, assim, eu lembrava da minha infância, eu lembrava, e já misturava também com a mulher que eu sou hoje, que eu me transformei, né, não deixa de ser um pouco essa coisa meio de como a mamãe fala, tá do mundo, tu não tá de lugar nenhum, porque eu não paro. E enfim, me provocou muito essa questão da violência feminina, né? O Pará é um dos estados que mais se mata, mais tem índice de feminicídio no Brasil, né? No mundo até, né? Porque o Brasil é um dos países mais violentos para a mulher. E me provocou muito essa questão, e fora isso, a questão de terra, né? A Amazônia está sendo agredida de uma maneira muito maior do que foi há uns anos atrás, né? Uns anos atrás a gente chegou a combater um pouco essa questão de desmatamento, de questão de terra. Virou uma proposta, digamos assim, de combate, e agora, tipo, é inexistente e, inclusive, é muito mais atacado. Então, essas coisas e essa preocupação começou a ficar mais latente em mim, e essa coisa com esse pensar feminino, né, a violência, isso provocou essa série. E aí eu achei que eu tinha que me colocar com essa cor para falar, para incitar essa violência, assim. E eu, como mulher, eu acho que fica claro que estou falando muito do feminicídio, mas eu também estou falando sobre a questão da terra, assim. Então eu estou começando a ver de que maneira eu posso trabalhar isso e pensar e explorar isso melhor na fotografia, assim. Essa é a primeira, mas eu não quero que isso fique... Como é que eu posso dizer? Eu quero que isso não fique tão evidente a floresta agora, porque eu acho que eu preciso também começar a conversar com os outros estados, assim, de dizer, olha, entende? E eu tô vendo como é que eu posso fazer isso, assim, mas isso com certeza é uma coisa que eu ainda quero desenvolver, assim. Eu diria, para serem curiosos, assim, porque a gente tem uma ferramenta muito massa hoje em dia, que é a internet. E isso é uma coisa que eu falo em todas as minhas oficinas. Vejam imagens, assim, de tudo, assim. Vejam filmes, escutem música, sabe? Vão no teatro. Sejam curiosos, sejam abertos para a vida, porque isso é uma forma de estudar, né? Basicamente, assim, a gente precisa se dedicar, assim, né? Porque é uma coisa que eu falo muito, assim, para os meus amigos, né? Porque a gente é artista, que a gente tem que ficar ainda com aquela ideia romantizada do que era um artista no século, sei lá, nos anos 50. Aquela coisa, as coisas vêm muito intuitivas para mim. Vem, realmente, assim. Mas isso não deixa de ter as referências das coisas que a gente lê, das coisas que a gente olha, das coisas que a gente está aberto a conversar. E eu acho que é difícil falar, façam tal coisa, assim, porque eu acho que eu ainda estou construindo também a minha trajetória, mas eu acho que o que eu poderia falar é isso, sejam abertos a tudo, assim, olhar, escutar, e sejam humanos, né? Porque ser artista, tipo, gente, é uma profissão, você não é um super-herói, assim, pra andar achando que essa imagem já deu, assim, né? Não somos X-Men, assim, sabe? Que tem uma galera que tem uma imagem, assim, que não somos profissionais, precisamos estudar como todo mundo, transformamos as nossas dores e alegrias em coisas bonitas, transformamos, isso é muito legal, mas muita gente também transforma, assim, outras profissões também, então a gente precisa se humanizar mais, assim. Acho que é isso. Profissionalmente eu não me sinto apta a falar assim, não ser isso, vamos se esforçar a estudar, a estar aberto a conhecer tudo que a gente puder.